Opa, tudo bem? Como você está? Hoje vamos aqui dar início com a nossa leitura bíblica, né, do dia de hoje. Estou aqui num sábado, onde a gente vai começar aqui, hoje a gente vai iniciar no livro de Deuteronômio, que é o último livro aí do Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então hoje nós vamos dar início aqui ao livro de Deuteronômio. Eu já li algumas partes do livro de Deuteronômio, né, alguns versículos, mas eu nunca cheguei a ler completo o livro de Deuteronômio. Então, para mim vai ser uma experiência nova, né? Até porque eu não conheço o livro todo. Então, vamos ver qual que é a mensagem principal que Deus tem para nos falar nesse livro de Deuteronômio. Vamos iniciar, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir aí no primeiro capítulo de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler capítulo 1 e 2, beleza? Palavras que Moisés dirigiu a todo Israel, no outro lado do Jordão, isto é, no deserto ou na Arabá, que está na frente de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. São 11 dias de marcha pelo caminho da serra de Seir, desde o Horebe até Cades Barne. No primeiro dia do 11º mês do ano 40, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo que Javé lhe ordenara. Depois de ter vencido Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrai. No outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a inculcar esta lei, dizendo: Javé nosso Deus falou-nos no Horebe. Chega de ficar nesta montanha. Comecem a caminhar e vão até a serra dos amorreus e até junto daqueles que habitam na Arabá, na região montanhosa, na Cefelá, no Neguebe e no litoral. Vão para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Essa é a terra que eu dei a vocês. Entrem para tomar posse da terra que Javé prometeu dar aos antepassados de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó, e depois para a descendência deles. Naquele tempo eu falei a vocês, eu sozinho não consigo carregar vocês. Javé, seu Deus, os multiplicou, e hoje vocês são numerosos como a estrela do céu. Que Javé, o Deus dos antepassados de vocês, os multiplique 1000 vezes mais, abençoando-os como lhes prometeu. Como poderia eu, sozinho, carregar o peso, a carga e os processos de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e competentes de cada uma das tribos, e eu os constituirei chefes de vocês. Vocês me responderão: o que você está prometendo é bom, o que você está propondo é bom. Tomei então os chefes das tribos de vocês, homens sábios e competentes, e os constituir seus chefes. Para cada tribo constituir chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, e também oficiais de justiças para as tribos. Ao mesmo tempo, ordenei aos juízes de vocês: escutem seus irmãos para fazer justiça entre um homem e seu irmão ou imigrante que mora com ele. Não façam acepção de pessoas no julgamento. Escutem de maneira igual o pequeno e o grande. Não tenha medo de ninguém, porque a sentença vem de Deus. Aqui Deus nos ensina, né? A questão de mantermos a humildade. Principalmente nessa parte que fala, né? Escutem de maneira igual o pequeno e grande. Porque mostra, né? Que somos todos iguais. Então, não há motivo, né? Para distinguir uma pessoa independente de quem ela seja. Se a causa for muito difícil para vocês, tragam a mim e eu a resolverei. Naquela ocasião, eu ordenei tudo o que vocês deveriam fazer.
Então aqui, né, os filhos de Israel estão ali, né, para receber a terra prometida, que vai ser para eles, né, um lugar de justiça. E Deus está aqui formando esse povo, né, para poder receber essa terra prometida, para que eles possam, né, viver com liberdade, viver com dignidade, né? E é o que Deus quer para esses filhos de Israel e para nós hoje também, viver com liberdade, viver com dignidade. Partimos do Horebe e caminhamos através de todo aquele deserto, grande e terrível, que vocês bem conhecem. Fomos em direção à Serra dos Amorreus, como Javé nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barne. Então eu lhes disse: vocês chegaram à Serra dos Amorreus, que Javé nosso Deus nos dará. Veja, Javé seu Deus entrega a você esta terra. Suba para possuí-la, como lhe falou Javé, Deus de seus antepassados. Não tenham medo e nem se acovardem. Mas vocês vieram todos a mim e disseram: vamos mandar homens à nossa frente, para que explorem a região por nós e nos informem qual é o caminho que devemos subir e em que cidade poderemos entrar. Gostei da proposta, de modo que tomei 12 homens de vocês, um de cada tribo. Eles partiram, subiram a serra, foram até o Vale do Cacho e o exploraram. Pegaram amostras de frutas da região e as trouxeram para nós, relatando o seguinte: a terra que Javé nosso Deus nos vai dar é boa. Vocês, porém, não quiseram subir e se revoltaram contra a ordem de Javé seu Deus. Vocês começaram a murmurar em suas tendas: Javé nos odeia. Ele nos fez sair do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e nos exterminar. Para onde vamos subir? Nossos irmãos nos desencorajam dizendo: é um povo numeroso e de estatura mais alta do que a nossa. As cidades são grandes e fortificadas até o céu, e ali nós vimos também descendentes dos Enassim. Moisés aqui está contando, né, um pouquinho da história deles que passaram aí, né, no deserto. Principalmente a história que está no livro de Números. Então a gente está vendo aqui, né, como se fosse um resumo ali de todas aquelas dificuldades, né, até mesmo os momentos de infidelidade que os filhos de Israel tiveram. Ele está fazendo aqui como se fosse um resumo. Eu lhes dizia: não fiquem aterrorizados, nem tenham medo deles. Javé, seu Deus, irá na frente de vocês. Ele combaterá em favor de vocês, como já fez no Egito, diante dos seus olhos. Então aqui Moisés, né, dá como se fosse ali um conselho, né, para os filhos de Israel, para não ter medo, não fiquem aterrorizados, né, com todas aquelas dificuldades que eles vão enfrentar, que eles já enfrentaram no caso aqui, né, porque ele está relatando aquilo que eles passaram. E ele fortalece, né? Ele lembra as pessoas ali dos filhos de Israel de que Deus estava com eles. Então não tinha por que ter medo, né? Não tinha por que temer. No deserto você viu também que Javé seu Deus o carregou como o homem carrega seu filho durante todo o caminho que vocês percorreram até chegar a este lugar. Aqui Moisés, né, até destaca ali que Deus está no lugar de pai. Que ele fala, né? Você viu também que Javé seu Deus o carregou como homem carrega seu filho. Então Deus, né, carregou ali os filhos de Israel como um filho nos braços, né? Apesar disso, ninguém de vocês confiava em Javé seu Deus. Ele ia na frente de vocês, procurando um lugar para o acampamento. Durante a noite, por meio do fogo, para que vocês não pudessem enxergar o caminho, e na nuvem durante o dia. Então aqui, né, Moisés mostra que o relacionamento deles com Deus é um relacionamento entre pai e filho, né? Porque um pai cuida do seu filho. Então Deus, né, enquanto eles estavam no deserto ali, Deus já estava procurando um lugar para eles acamparem, um lugar que fosse confortável, né? Um lugar onde tivesse fogo para que eles pudessem se esquentar. Então aqui, né, nessa passagem, Deus mostra ali o seu poder como um pai cuidando de um filho. E como eu falei, né, um projeto que é de Deus, não há o que temer. O projeto que é do nosso Pai, não há o que temer, pois o Pai quer sempre o bem do seu filho.
Ouvindo o que vocês falavam, Javé ficou furioso e jurou: nenhum dos homens desta geração perversa verá a terra boa que eu jurei dar aos antepassados de vocês, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, pois eu vou dar-lhe a terra por onde ele passou, e também a seus filhos, pois ele seguiu a Javé sem reservas. Por causa de vocês, Javé também ficou furioso contra mim e disse: você também não entrará lá. É Josué, filho de Num, quem lá entrará. Encoraje-o, pois é ele quem fará Israel tomar posse da terra. As crianças de vocês, porém, das quais vocês diziam que seriam tomadas como presa, os filhos de vocês que ainda não sabem distinguir entre o bem e o mal, são eles que vão entrar lá. Eu lhes entregarei a terra, a eles a possuirão. Quanto a vocês, meia volta. Sigam para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Vocês, porém, me responderam: pecamos contra Javé nosso Deus. Vamos subir para lutar, como Javé nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês pegou em armas de guerra, como se fossem coisa fácil subir a serra. Então Javé me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque eu não estou com eles, e o inimigo os derrotará. Eu os avisei, mas vocês não me ouviram, revoltando-se contra a ordem de Javé, e subiram temerariamente em direção à serra. O povo amorreu, que habitava a serra, saiu ao encontro de vocês, perseguiu vocês como abelhas e os derrotou, desde Seir até Horma. Vocês voltaram chorando até a presença de Javé. No entanto, Javé não ouviu o clamor de vocês, nem lhes deu atenção. Por isso vocês tiveram que ficar muito tempo vivendo em Cádiz. Essa parte aqui, né, conta, Moisés relata daquele momento onde a gente leu, onde os filhos de Israel, né, Moisés e Arão estavam duvidando da capacidade do Senhor, até mesmo por muitas vezes, né, debatendo, falando assim: poxa, mas Deus nos tirou, né, do Egito, onde nós tínhamos comida, onde nós tínhamos bebida, tínhamos lugar para dormir, lugar para se esquentar, para nos colocar aqui nesse deserto. Mas o povo de Israel, né, estava sendo escravizado. É importante a gente lembrar disso, que eles estavam sendo escravizados ali pelo faraó do Egito, né? E o faraó do Egito estava usando ali um trabalho escravo deles para tirar o seu proveito, né? Para tirar ali, como é que eu posso dizer, tirar os bens materiais para ele, né? Arrecadando ali todo o esforço que ele dava para os filhos de Israel, mas quem tirava ali a parte boa era o faraó, né? Que estava ali sentado em cima dos filhos de Israel, né? Estava escravizando eles. E aí eles duvidavam daquilo que Deus tinha para entregar para eles, né? Porque Deus já tinha anunciado para eles que iria entregar a Terra Santa, né? A Terra prometida ali para os filhos de Israel, mas eles tiveram que passar por essas provações, tiveram que passar, né? Por esses desafios. E Deus mostra aqui que não adianta lutar sem Javé, não adianta lutar sem Deus, porque por muitas vezes, né, a gente não entende aquilo que Deus quer para a nossa vida. Às vezes Deus tem um plano muito maior para a gente e a gente não consegue entender aquilo que Ele quer. A gente, pela nossa falta de fé, ou então às vezes temos até fé, mas uma fé assim pequena, né? Não confiamos verdadeiramente naquilo que Deus quer para a nossa vida e por muitas vezes a gente até pensa em dar meia volta e voltar para ser escravizado, assim como os filhos de Israel, né? A gente prefere voltar para trás, olhar para trás e deixar de enxergar aquilo que Deus já nos prometeu. Então, a gente, por muitas vezes, né, pela nossa insuficiência, pela nossa falta de fé, a gente acaba mudando a rota e por algumas vezes, né, até desviando os nossos olhares para aquele caminho que Deus nos ordenou. E quando a gente desvia, né, do Senhor, quando a gente quer ir para a guerra sem Deus ali, a gente tem que também aturar as consequências, né? Porque a gente sabe que caminhando com Deus, mesmo que a gente passe por dificuldades, né? Mesmo que a gente passe por provações, a gente está com Deus.
Mas quando a gente desvia o nosso caminho e tende a ir para outro caminho, sem Deus é muito pior. Sem Deus a batalha causa até morte, né? Porque nos leva ao pecado, nos leva a erros, a falhas humanas. Então a gente percebe, né, que sem Deus não tem como guerrear nesse mundo. Sem Deus não tem como vencer o mundo. É através de Deus, é através da sua misericórdia, né, que nós podemos vencer o mundo. E os filhos de Israel aqui foram prova viva disso. Vamos aqui agora para o capítulo 2. Então nós demos a volta e partimos para o deserto a caminho do Mar Vermelho, como Javé me havia ordenado. Durante muitos dias contornamos a serra de Seir. Então Javé me disse: Vocês já rodearam bastante essa região montanhosa. Dirijam-se para o norte. Ordene ao povo: Vocês estão passando pela fronteira de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir. Eles têm medo de vocês, e por isso tenham muito cuidado. Não os ataquem, porque nada eu darei da terra deles para vocês, nem sequer um palmo do seu território. Foi a Esaú que eu dei a propriedade da terra de Seir. Vocês comprarão deles alimentos para comer e água para beber, porque Javé, seu Deus, abençoou você em todo o trabalho de sua mão. Ele acompanhou você na caminhada por este grande deserto. Durante 40 anos, Javé, seu Deus, esteve com você, e a você nada faltou. Justamente aquilo que a gente falou, né? Durante ali todo o deserto, Deus estava conosco e nada faltou ali para os filhos de Israel. Cruzamos o território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, de Elat e de Aziongaber. Depois voltamos, tomando o caminho do deserto de Moabe. Javé então me disse: Não ataque Moabe e não o provoque para a luta, pois nada eu darei a você do território dele. Eu dei Ar como propriedade aos filhos de Ló. Antigamente, os Emim habitavam aí. Era um povo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Eram considerados como os Rafaim e como os Enassim. Os Moabitas, porém, os chamam de Emim. Em Seir habitavam outrora os Orreus, os filhos de Esaú, porém, os desalojaram e exterminaram, habitando no lugar deles, assim como Israel fez para tomar posse da terra que Javé lhe havia dado. Agora levantem acampamento e atravessem o rio Zared. Atravessamos então o rio Zared de Cades-Barne até atravessar o rio Zared. Caminhamos durante 38 anos até que desapareceu do acampamento toda a geração de guerreiros, como Javé lhes tinha jurado. A mão de Javé estava contra eles, fazendo-os desaparecer do acampamento até sua completa extinção. Quando morreram todos os guerreiros do povo, Javé me falou: Hoje você estará atravessando Ar, nas fronteiras de Moabe, e vai se aproximar dos filhos de Amon. Não os ataque e não os provoque, pois nada eu darei da terra dos filhos de Amon como posse a você. Foi aos filhos de Ló que eu a dei como propriedade. Era considerada a terra dos Rafaim. Antigamente os Rafaim habitavam nela, sendo que os amonitas os chamavam de Zomim. Este era um povo grande e numeroso, de estatura alta, como os Enassim. Javé, porém, os aniquilou, e os amonitas os desalojaram para habitar no lugar deles. Javé tinha feito o mesmo para os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, exterminando os horreus da frente deles, que os desalojaram e habitam em seu lugar até hoje. Quanto aos aveus, que habitavam nos campos até Gaza, os Cafitorim saíram de Cafitor e os exterminaram, habitando depois em seu lugar. Vamos, levantem acampamento e atravessem o rio Arnon. Vou entregar em sua mão o amorreu Seom, rei de Hesebom, com a terra dele. Comece a conquista,
provoque-o para a luta. A partir de hoje, eu começo a espalhar o terror e o medo de você entre os povos que existem debaixo do céu. Eles ouvirão a fama de vocês, tremerão de medo diante de vocês e desfalecerão. Então aqui, né, Deus convoca os filhos de Israel ali para que respeitem, né, as regiões e os espaços dos outros povos, dos outros filhos ali. Do deserto de Cademote, enviei mensageiros a Seom, rei de Hesebom, com esta proposta de paz. Deixe-me passar por seu território. Seguirei pela estrada, sem me desviar para a direita e nem para a esquerda. Pagaremos a você a comida que nos der e a água que bebermos. Deixe-nos atravessar a pé, como nos fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que atravessemos o rio Jordão, para entrar na terra que Javé nosso Deus vai nos dar. Seom, rei de Hesebom, não permitiu que passemos pelo seu território. Javé Deus tornou obstinado o espírito dele e endureceu-lhe o coração para o entregar em poder de vocês, como hoje se vê. Então aqui, né, Moisés está relatando ali aquela terra que eles tentaram passar e o rei não deixou que eles passassem por aquela terra ali, né? Mas Deus estava com eles. Javé me disse: Veja, estou começando a entregar Seom com seu território a você. Comece a conquistar o território dele. Seom veio a nosso encontro em Jaza, com todas as suas tropas. Javé nosso Deus o entregou a nós e nós o vencemos, e também os seus filhos e todo o seu exército. Tomamos posse de todas as suas cidades e sacrificamos cada uma delas, como anatema, homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Pegamos apenas o gado como despojo e também o saque das cidades que conquistamos, desde Aroer, que está à margem do vale do Arnon, com a cidade que está dentro do vale, até Galaade. E diante de nós não houve cidade que resistisse. Javé, nosso Deus, entregou elas para nós. Você só não se aproximou da terra dos Amonitas, isto é, de toda a região do vale do rio Jaboque e das cidades da serra, como Javé, nosso Deus, havia ordenado. Então aqui hoje, né, a gente finaliza o primeiro dia aí que nós estamos lendo, né, o livro de Deuteronômio. Então vamos aí continuar firmes e fortes, como falei, estamos aí no meio desse desafio, né, e Deus está caminhando junto conosco, assim como Ele caminha com os filhos de Israel. Pode ter certeza que Ele está caminhando comigo, Ele está caminhando com você e com todas as pessoas. Deus vive no nosso meio, Deus está em cada um de nós, Deus está no coração de cada um de nós. Basta nos confiar que nós vamos passar por todas as dificuldades e vamos vencer, pois Deus está nos guiando. Então, que você possa ter aí um belo dia, não sei qual horas que você está vendo esse vídeo, né? Que horário que você está vendo, mas que Deus te proteja e que você possa ser guiado aí pelas mãos de Deus. E vamos fazer o bom uso, né, da palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia por mais vezes aí, para a gente continuar caminhando firmes e fortes com o nosso Senhor. Tá bom? Amanhã eu espero você aqui para a gente poder dar continuidade com esse projeto. Tranquilo? Um abraço para você. Deus te abençoe.